Episódio 4. Ribeira. Um rio, muitas vozes. A governança das águas. O Vale Ribeira ele é uma bacia federal. A nascente está no Paraná, onde tem 7 municípios, e chega no mar aqui em Iguape, no estado de São Paulo, onde tem, ao todo, no estado de São Paulo, 23 municípios. Nesse conjunto Paraná-São Paulo, o Vale Ribeira equivale, por exemplo, a Jamaica, a Costa Rica, Israel. O Vale Ribeira é maior que o estado de Sergipe, no Nordeste. Então, é uma área geográfica considerável. E nós somos considerados hoje a principal bacia produtora de água do estado de São Paulo. Segundo dados do próprio estado, cerca de 17% da água superficial do estado é produzida aqui no Vale do Ribeira. Bom, as águas do Ribeira elas são dinâmicas, né? A gente pode dizer isso porque os múltiplos usos são variados, né? A gente tem geração de energia, a gente tem uso para agricultura, por menor que seja, mas agricultura familiar que produz com qualidade, com sustentabilidade aqui no nosso território, usa a nossa água em respeito com essa água, né? Muito se fala da qualidade e na quantidade de água que tem aqui no Vale do Ribeira, isso é fato. Só que pouco se fala sobre a gestão e a governança dessas águas. Em 1968, cientistas reunidos pelo Clube de Roma acenderam o alerta. O jeito como usamos a terra é insustentável. Desde então, iniciou-se a produção do primeiro relatório que colocaria essa preocupação em evidência. Esse relatório mostrou que os recursos do nosso planeta são finitos e foi base para um encontro histórico, a Conferência de Estocolmo, onde dirigentes do mundo todo se reuniram para falar de meio ambiente pela primeira vez. Já a preocupação com a água ganhou destaque durante a primeira Conferência sobre as Águas, realizada no Uruguai, onde os desafios eram a necessidade de cuidar dos recursos hídricos e lidar com a poluição. No Brasil, a questão ambiental também ganhava contornos preocupantes. Diante desse cenário, São Paulo se preparava, buscando entender como melhorar a situação ambiental através da criação do seu primeiro órgão ambiental. Em 1978, um passo importante foi dado com a criação do Comitê de Bacias Integradas, que deu origem ao primeiro comitê de bacias do país. Entre elas, destaca-se para a nossa história o Comitê do Ribeira de Iguape. A bacia do Rio Ribeira de Iguape é a região por onde escorrem as águas da chuva e dos rios menores que desaguam no Rio Ribeira. O Comitê da Bacia é um espaço de decisão coletiva formado por representantes do poder público, da sociedade civil e dos usuários da água. Juntos, pensam na melhor forma de cuidar do rio, da nascente até a foz. As câmaras técnicas reúnem pessoas desses 3 setores para debater temas como uso da água, saneamento, poluição e preservação ambiental. As decisões são tomadas de forma participativa para garantir que a água beneficie a todos de forma justa e sustentável. Todas as ações são definidas em planejamento, né? Um plano de ação, plano de bacia, né? Que a gente fala, que é discutível amplamente também com toda a sociedade, né? À medida do possível, logicamente. O Comitê de Bacia ele tem um papel que é de mediar, especialmente os conflitos e as situações adversas, direta e indiretamente relacionados com a água. A gente tem aqui um empreendimento que já está transpondo água para a Grande São Paulo e depois desse empreendimento a gente já começou a perceber uma redução na disponibilidade hídrica. Tem a ver, não tem a ver, a gente precisa estudar e precisa entender um pouco mais para poder afirmar essas coisas. A transposição de águas do Rio Juquiá, criada em 2015, é uma grande obra que leva a água da região do Alto Juquiá para a região metropolitana de São Paulo. Localizada a 63 quilômetros da capital, o projeto foi criado para enfrentar a crise hídrica em São Paulo e hoje abastece milhões de pessoas. E a exemplo da transposição da bacia do Juquiá, onde o Estado manifestou o interesse, né? Afinal, São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, está faltando água, em fazer a captação de água aqui na nossa região. Apresentou o estudo e, por via de ordem geral, é de competência do comitê avaliar e dar o seu posicionamento. E foi onde, através das câmaras técnicas, foi feito as avaliações, recebidos os estudos, medidos os impactos, colocadas as observações, né, do que aquilo poderia trazer de prejuízo aqui para a região. E também uma grande questão, né, o que a região, que sempre foi taxada como a região mais pobre do estado de São Paulo, que é uma inverdade, ganharia com aquilo.
precisa ter cautela, precisa ter planejamento e precisa ter participação social. Essa visão que a gente leva, né, para todos os estudos que a gente faz, a gente tem que ter esse olhar de dizer que é essa participação que nós temos que ter enquanto sociedade. É ali para discutir, para se tomar as decisões. E às vezes as decisões são tomadas por pessoas que nem conhecem aquela realidade, a realidade daquilo que a pessoa vive. E é dentro dessa participação social que entra o papel do Comitê de Bacia também, porque ele é a voz da sociedade. Ele é a voz do consenso geral, do bem comum de todos nós que somos dono da água. Quem é dono da água? É a sociedade. A gestão da água não acontece só nos comitês. Ela começa nas comunidades e no cotidiano de quem vive junto ao rio. Segundo relatos de moradores e lideranças locais, nem sempre essa voz chega onde as decisões são tomadas. Falta tempo, apoio, transporte, incentivo, falta espaço real para ouvir quem mais conhece a bacia. Para muitos, cuidar da água com justiça é também fortalecer uma governança feita por quem já cuida dela todos os dias. Mas a minoria, então, eu acho que o poder público, nesse momento, ele fica com a maioria, porque o cara tem uma diária para isso, o cara poder e a sociedade civil, coitado, para representar fora do estado, do município, ele não pode ir. Ou ele trabalha, ou vai na reunião. Se ele vai na reunião, fica sem trabalhar e à noite vai sofrer a consequência. E as coisas, então, ficam assim. Eu vejo que esse ato aí devia próprio, a partir maior devia ser do próprio município. Eu costumo dizer que o Vale do Ribeira é um oásis entre São Paulo, Curitiba e o interior do estado de São Paulo. A única área verde com água é aqui. Aqui tem uma resiliência climática maior que em outras áreas em função disso. E isso eu acredito que ao longo dos próximos anos, décadas, haverá uma migração para cá em função desse patrimônio natural. E que se não tiver um planejamento nos municípios e ao longo da bacia, isso pode causar mais degradação e perda desse patrimônio. Então é emergencial que a gente comece a ter um planejamento não para uma gestão municipal, mas um planejamento para a bacia nos próximos 10, 20, 50, 100 anos. As portas de entrada do Comitê de Bacia são escancaradas para quem quiser atuar. São várias câmaras técnicas e dá para a gente criar, quem sabe um dia uma câmara técnica jovem, com empoderamento da sociedade jovem, com as novas ideias, trazendo mais ideias de tecnologia, porque tudo soma para a gente poder cuidar melhor das nossas águas. Então, venham participar do Comitê de Bacias, venham experienciar essa representação do que a gente tem de melhor aqui no Vale do Ribeira, que é a nossa água.